Bom dia a todos. Sessão ordinária do dia 25 de junho de 2025. Solicito o primeiro secretário que faça chamada regimental. Vereador Alexandre Moreira. Presente. Vereador Luciano Peçanha. Presente. Vereador Marquinhos de Mariquita. Presente. Vereador Ailson Barreto. Presente. Vereador Deilson Lopinho. Ausente. Vereador Luan Buiú. Está na casa. Vereador Cachuca. Presente. Vereador André de Paulo. Presente. Vereador Cássio Reis. Presente. Vereador Mazim Batista. Presente. Vereador Ítalo Pacheco. Presente. Havendo número regimental sob a proteção de Deus em nome do povo de Quissamã, declaro aberta a sessão. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura das matérias constantes do expediente. Indicação número 143/2025. O vereador que subscreve nos termos elencados no regimento interno desta Casa Legislativa indica ao excelentíssimo prefeito municipal de Quissamã a limpeza do canal situado no sítio Santa Luzia, localizado em Machadinho. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo garantir a adequada drenagem da água, prevenir alagamentos e melhorar a qualidade de vida dos moradores da região. Diante disso, sugiro que seja realizado o serviço de limpeza do referido canal com a maior brevidade possível, a fim de assegurar o bem-estar da comunidade local. Quissamã, 23 de junho de 2025, vereador Jorge Luiz das Chagas. Questão do falecimento de Dona Belinha, peço um minuto de silêncio. Fazendo. Ordem do dia. Já tinha lido, continua lendo? Hoje pediu para ler? Não era só... Só o dele. Pode ir. Indicação número 144/2025. O vereador que subscreve nos termos elencados do regimento interno desta Casa Legislativa indica ao excelentíssimo prefeito municipal de Quissamã a troca das lâmpadas do poste localizado no trevo de acesso tanto ao bairro de Santa Catarina quanto à estrada que leva a Dores de Macabu. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo garantir a visibilidade necessária, principalmente à noite, e evitar possíveis acidentes. Diante disso, solicito que sejam adotadas as providências necessárias para a troca das lâmpadas, assegurando o adequado funcionamento da iluminação pública nas vias mencionadas. Quissamã, 23 de junho de 2025, vereador autor Jorge Luiz das Chagas. Indicação número 146/2025, vereador que subscreve nos termos elencados no regimento interno desta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo prefeito municipal de Quissamã a implantação de um sistema de transporte circular com vans em regime de parceria público-privada, com dos trajetos fixos e diários, a fim de garantir maior mobilidade e comodidade aos moradores das diversas regiões do município.
Justificativa. A presente indicação tem como objetivo atender a crescente demanda da população por meios de transporte acessíveis, eficientes e que integrem bairros mais distantes ao centro urbano de Quissamã. A proposta visa a circulação de 2 vans com valor acessível, operando em 2 trajetos distintos durante todos os dias da semana, contemplando pontos estratégicos como Unidade de Saúde da Família, CRAs, Fórum, colégios, supermercados, prefeituras, cemitério municipal, entre outros. Cabe ressaltar que os percursos propostos se desenvolverão em um raio de aproximadamente 3 km, o que garante deslocamentos ágeis e eficientes. Essa abrangência estratégica torna a locomoção mais prática e evita longos períodos de espera ou deslocamento, atendendo com qualidade as necessidades dos usuários. Trajetos sugeridos. Primeiro trajeto, início no bar do Márcio Rogério, passagem pelo sítio Quissamã em Crais, Avenida Francisco de Assis Carneiro da Silva, Rua Porto da Ribeira, Rua José Saturnino, retorno, Avenida Francisco de Assis Carneiro da Silva, Estrada do Correio Imperial, término na Rua Neuceir Barcelos, Conjunto Habitacional Luiz Gonzaga Lemos. Segundo trajeto, início no ponto final do primeiro trajeto, Estrada do Correio Imperial até o bairro Usina, retorno ao centro via Avenida Milka Pereira da Silva, passagem pelos bairros Carmo e Piteiras, entrada no centro pela Rua Bento Francisco Ramos, segue pelas ruas Conde Araruama, Capitão Bento Carneiro da Silva, Visconde de Quissamã, Antônio de Almeida Pereira. Finaliza na Estrada do Matias, novamente na Rua do Bar do Márcio Rogério. A implementação dessa proposta proporcionará mais integração entre os bairros, acesso facilitado aos serviços públicos essenciais e estímulo à economia local, além de representar um avanço significativo na política da mobilidade urbana do município. Quissamã, 24 de junho de 2025, vereador autor Jorge Luiz das Chagas. Ordem do dia. Coloco segundo discussão o projeto de lei número 030/2025, de autoria do vereador Cássio Marim Reis, que dispõe sobre a cessão ou locação de espaços públicos municipais para a realização de eventos por pessoas jurídicas de direito privado, com a finalidade de fomentar a economia local e dar outras providências. Dou por encerrada a discussão. Em segunda votação, o projeto de lei número 030/2025. Solicito o primeiro secretário para chamar nominal para votação. Vereador Alexandre Moreira. A favor. Vereador Luciano Peçanha. A favor. Vereador Marquinhos Mariquita. A favor. Vereador Ailson Barreto. A favor. Vereador Adeilson Lopinho. Ausente. Vereador Luan Buiú. A favor. Vereador Cachuca. A favor. Vereador André de Paulo. A favor. Vereador Cássio Reis. A favor. Vereador Mazim Batista. A favor. Vereador Ítalo Pacheco. A favor. Aprovado. Solicito a dispensa da leitura do parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras e Serviço Público ao projeto de lei número 041/2025, de autoria do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial na importância de R$ 72. Em votação, o pedido de dispensa da leitura do parecer ao projeto de lei número 041/2025. Os vereadores concordarem permaneçam sentados, que forem contra, se levantam. Aprovado. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 041/2025. Dou por encerrada a discussão. Em primeira votação, o projeto de lei número 041/2025. Solicito o primeiro secretário para chamar nominal para votação. Vereador Alexandre Moreira. O meu voto é a favor, justificando, é um projeto de lei de remanejamento de R$ 72 para pagar a tarifa bancária. Claro, vai ter meu voto a favor. Vereador Luciano Peçanha. A favor. Vereador Marquinhos Mariquita. A favor. Vereador Ailson Barreto. A favor. Vereador Adeilson Lopinho. Ausente. Vereador Luan Buiú. A favor. Vereador Cachuca. A favor. Vereador André de Paulo. A favor. Vereador Cássio Reis. A favor. Vereador Mazim Batista. A favor, vereador Ítalo Pacheco. A favor. Aprovado. Solicito o primeiro secretário que faça sorteio para a oratória.
Vereador Alexandre Moreira. Vereador Marquinhos de Mariquita. Vereador Cássio Reis. Vereador Luciano Peçanha. Vereador Ailson Barreto. Não. Com a palavra, vereadora Alexandra Moreira. Paz e bem. Cumprimentando os vereadores, excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando os funcionários dessa casa, aos presentes, cumprimentando o Tiago, cumprimento a todos aqui, também ao suboficial Peçanha, cumprimentar vocês que nos assistem através da TV Câmara e que vão nos assistir depois desse vídeo. Eu começo a minha fala hoje parabenizando pela colocação do totem e da placa indicativa ao nome do complexo administrativo da Prefeitura de Quissamã, que foi inaugurada ontem, e dizer aqui, fazer uma reparação, porque quando se fala em compromisso com a memória e com a história, nós temos que ter, de fato, compromisso com a memória e com a história. O nome do complexo foi conferido através de um projeto de lei de autoria dos ex-vereadores Leone Cordeiro e Marcinho Peçanha, aprovado por unanimidade na legislatura passada, no ano de 2022, mais especificamente no mês de agosto, aqui nesta casa. Então, é importante a comunicação da Prefeitura, restabelecer os protocolos republicanos. E, por isso, é muito importante que nos lugares estejam as pessoas certas e capacitadas para fazê-lo. Dizer que é uma homenagem extremamente justa, e aqui, quando do processo de deliberação sobre esse projeto de lei, esteve presente, inclusive, a dona Hermínia, que ontem, elegantemente, como sempre, fez essa reparação, e eu espero que a Prefeitura faça o devido conserto nas publicações, nas redes sociais. Porque é assim que se dão as relações republicanas e é assim que se faz história e que se respeita memória. Então, extremamente merecido, como já falamos aqui, quando da aprovação do projeto de lei, o nome do complexo da Prefeitura, que é um prédio histórico, inclusive, o prédio do convento, o prédio principal, porque ali são réplicas, né? Se reproduzem em réplicas, mas o prédio principal é um prédio e patrimônio histórico dessa cidade. Assim como os feitos do ex-prefeito Otávio Carneiro estão na história, e nenhuma narrativa conseguiu macular isso. Nós vimos através de uma década quase, a ex-prefeita, que chamava o seu Otávio de paizinho, depois passou a chamar de coronel, associando ao coronelismo, e arregimentando a sua tropa a vociferar fora Carneiros, né? Mas, na política, o seu passado vem à frente. E os feitos do seu Otávio Carneiro, ninguém tira. Assim como os feitos de Armando Carneiro, ninguém tira. Assim como os feitos de Arnaldo, que implementou Bolsa de Estudo, e vou falar sobre isso, também ninguém tira. E as páginas policiais, ninguém apaga. Bom, seguindo aqui a minha pauta, gostaria de destacar que hoje foi publicada mais uma interrupção das obras de Caxias. Aquela obra que foi inaugurada com pompa e circunstância e banda de música antes do processo eleitoral, mas obra que não foi terminada.
Obra essa que começou com um valor de 13.400.000 e hoje está em 15.400.000 reais. Foi publicada aqui a interrupção para até 17/10/2025. Já é a segunda interrupção neste ano dessa obra. Era até junho, agora foi prorrogado para 17/10/2025, obra interrompida. Essa obra milionária está interrompida. E aqui foi feito o remanejamento de recursos dessa obra para o estádio. E aqui eu e o vereador Marquinhos chamamos atenção para isso. E agora veio a consequência, a interrupção da obra. E a justificativa é o seguinte: tendo em vista a necessidade da nova gestão administrativa municipal na previsão e organização dos gastos para o atual mandato. Prefeito, só precisa vir a público e dizer qual é o tamanho do rombo, porque o oficial nós sabemos que é 711 milhões, e vou repetir, 711 milhões. Está lá, é público isso. Agora, os não contabilizados, o senhor tem que vir a público. Porque a gente sabe, nós sabemos, que as interrupções dessas obras é porque tira daqui, bota ali, paga uma coisa, mas tem que se estabelecer prioridade. Mas o senhor precisa dizer por que disso? O rombo que o senhor herdou. E todos nós sabemos muito bem. Quer dizer, eu não sei precisamente, mas eu sei que é um rombo gigantesco. Não é mesmo? Bom, no adiantar da minha fala aqui, quero também chamar a atenção para a concessão dos serviços de água e esgoto. E até agora o prefeito não se manifestou no sentido de sair dessa licitação. Uma liminar foi concedida no sentido de sobrestar essa licitação, porém, ela pode a qualquer momento, essa liminar pode a qualquer momento cair. E nós precisamos que o prefeito venha a público e explique por que é bom, por que ele quer permanecer, ou que tome a melhor decisão, que nós sabemos qual é. O município de Conceição de Macabu, todos os vereadores ingressaram na Justiça, porque já entenderam que essa licitação não é boa para a população, assim como o prefeito de Porciúncula, que se retirou dessa licitação. E aqui, nos meus 4 minutos que restam, eu vou tentar fazer um reparo em uma fala que foi feita aqui, numa sessão do dia 18/6. Na fala do vereador Ailson, ele disse que a maioria das universidades não aceitavam receber da prefeitura diretamente. E eu falava sobre o rombo deixado das bolsas de estudos. E o que eu falo e afirmo está num ofício da própria ex-secretária, que foi exonerada, dizendo que as bolsas estavam em atraso desde setembro do ano passado. E rombo não contabilizado. Bom, e aí o vereador disse que as universidades não aceitavam. Lá em 2017, eu acho que sim, né, que ele se referiu, fazer diretamente, porque o pagamento era feito diretamente às universidades. E aí eu só quero rememorar que até 2012, quando, inclusive, o secretário de Educação era Arnaldo Matoso, não tinha nenhuma farra em bolsa de estudo, como o vereador Ítalo aqui apontou, que era farra. Eu só queria aqui refrescar a memória, dizer que nos governos de Armando Carneiro, no último governo de Armando Carneiro, foi investido mais de 4.200.000 reais em bolsas de estudos. Corrigidos para os dias de hoje, daria 8,7 milhões. Quase 9 milhões em 2012, no último governo do ex-prefeito Armando Carneiro. Já no último ano da gestão da ex-prefeita Maria de Fátima, tia do vereador Ítalo, o programa despencou para apenas 1.800.000 reais de investimento em bolsas de estudo. E isso é referente a 1/4 do que o ex-prefeito Armando Carneiro investia em bolsas de estudos. E concentrando as bolsas nos cursos mais caros, medicina, aí sim, o filho do cortador de cana podia fazer medicina. No modelo da Maria de Fátima, faz um EAD, e muito mal. Bom, isso, claro, fez aprofundar as desigualdades.
né? Porque você acende quando você tem instrução. E no meu minutinho que resta, dizer aqui que ele mesmo teve problema com bolsas de estudo em pagamento, mas que a família se reuniu. Dizer que a tia dele era vereadora, sentou aqui e nunca apontou nenhuma farra com bolsa de estudo. E basta uma consulta simples, numa tomada de contas que foi feita pelo próprio Tribunal de Contas, que não apontou nenhuma farra, inclusive deu pela legalidade das bolsas, que o próprio vereador, hoje vereador Ítalo, teve bolsa de 2004 até 2013. E todas foram pagas. Está aqui. De 2004 a 2013. Calculando pela idade dele, ele teve bolsa no ensino médio e no ensino superior. 8 anos de bolsa. Está aqui tudo pago. Então, é preciso ter muita responsabilidade sobre o dedo que você aponta para o outro e o compromisso com a verdade, porque esse nós estendemos a mão e juramos ter. Compromisso com a verdade e honrar o passado das pessoas. E dizer, a ingratidão é um calote moral. Como é que você cobra um caloteiro? Não tem como, né? Paz e bem, até semana que vem, se Papai do Céu quiser e assim permitir. Com a palavra, vereador Marquinhos de Mariquita. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, público presente, cumprimentando os irmãos de luta, Quebra-Coco, Tiago, Peçanha, cumprimento a todos presentes. Está fazendo um apelo aqui à Secretaria de Obras, mais uma vez, para colocar uma tampa em um ralo em frente à casa de seu Ismael, na rua Bento Manuel, no Canto da Saudade, praticamente no meio do portão dele, um ralo. Um dia ele coloca um pedaço de madeira, o outro tem um pedaço de paralelepípedo, no outro dia coloca uma pedra, é perigoso. Pode acontecer um acidente com pessoas idosas, ou com crianças, ou qualquer um. Então, pedi encarecidamente ao secretário de obra para colocar uma tampa nesse ralo lá, por favor. Também está falando da saúde mais uma vez. Recebi na segunda-feira várias reclamações da saúde, que por volta de 16 horas tinha várias pessoas para fazer exame de raio-x e o aparelho estava quebrado. Então, quando se fala aqui, se fala de uma saúde de primeiro mundo. A gente sabe que tudo tem falha, mas não é isso tudo. Não é isso tudo. E era para ser. Nós temos um orçamento ótimo para a saúde. Entendeu? Então, nós queremos que invista mais na saúde, que seja voltado realmente para a saúde. A questão não é recursos. Recursos são colocados na saúde. Há mais ou menos 12 meses atrás, nós votamos um aditivo aqui de mais de 25 milhões para a SOS, Nossa Senhora da Vitória. Ontem, mais 3 milhões, 181,60 reais e 27 centavos. O que nós queremos é que esses recursos cheguem diretamente no povo, onde tem que chegar. O aparelho eu sei que quebra, tudo se quebra, mas tem que ter fazendo manutenção, vai ter sempre. Ou ter 2 aparelhos. Que não pode acontecer ficar várias pessoas lá na fila esperando para fazer um exame de raio-x, principalmente agora, no inverno, que aumenta muito os problemas respiratórios, crianças, idosos, e qualquer pessoa. Aí o hospital vai estar sempre cheio. Então tem que evitar isso. Temos que trabalhar, entregar o de melhor para cada um do nosso povo de Quissamã. Então é isso que nós queremos. E quando eu falo da saúde, eu não falo dos profissionais, não. Eu falo da gestão. Os profissionais são ótimos. É a mesma coisa que você tem um bom piloto, mas te bota em um fusquinha com o motor baleado, aí como é que você entrega? Como é que você chega? Não chega. Os profissionais são excelentes, mas falta ferramentas, que não era para faltar. E quem sabe, quem são os usuários que sabem da nossa saúde. Nossa saúde está doente, está precária, e tem que melhorar. Não estou falando de profissional de saúde, não. Estou falando do sistema de saúde. E parece que a saúde no Brasil é de primeiro mundo. Não é. O SUS, não é nada de graça, não. É um sistema único de país, é um sistema único de saúde que todo mundo paga. Não tem nada de graça, não.
Nós pagamos uma das maiores cargas tributárias do planeta. E esse imposto que nós pagamos ele tem que reverter, no mínimo, em saúde, em segurança, em transporte. Parece que o povo está... É favor, não é favor nenhum. Quando você vai no mercado, que você compra uma bala, compra um bolo, compra um sorvete, você está pagando. Nós pagamos uma taxa tributária, uma das maiores do mundo. Então não tem nada de graça, não precisa fazer um favor. O povo não é favor, não. Se não tivesse, o povo não tinha vereadores, não tinha prefeito, não tinha secretário. Então tem que reverter o que eles pagam em benefício, em saúde, educação, em transporte. As coisas que nós estamos vivendo, oitava maravilha. E não está, a nossa saúde está doente. E quando eu falo da saúde, eu estou falando não dos profissionais, são excelentes. Peçanha é policial, vai sair para combater o crime com 38. Você vai enfrentar pessoal com arma pesada. Então, se não te aparelhar bem, como é que você vai combater? Você tem que estar no mínimo igual a quem vocês vão combater o crime. Então, é isso aí. Nós temos excepcionais profissionais, mas falta a ferramenta de trabalho. Então, é isso que nós falamos. E também está falando aqui das obras de Caxias, de humanização e saneamento. É um descaso com o povo de Caxias. Que começou lá em 21, essas obras, já estamos em 25, não foi conclusa. Foi orçado em R$ 12.691.455,10. O novo valor ela vai ultrapassar quase 15 milhões e meio. 15.481.653.073 E quando que essa obra vai ser entregue? A gosto de Deus. Você entendeu, Luciano, vereador Luciano? Ontem o senhor comentou. E agora, esse período frio, crianças, idosos, é poeira, é uma poeira de um pó de pedra. Ontem passou o caminhão, colocou água. Que faça isso pelo menos todos os dias, vai amenizar bastante, mas o certo é entregar a obra o mais rápido possível. E já pediu mais um aditivo de tempo de mais 90 dias, que vai para dia 17/10. Será que vamos terminar o mandato e essas obras não vai ser conclusa? Então, aqui não é questão de posicionamento político. Claro que eu tenho minha posição a respeito dos outros correntes políticos, mas nós temos que entregar o melhor. E quando não adianta, câmaras municipais, câmaras estaduais, se nós, vereadores, deputados, se for omício, nós não ajudamos o governo, não. Nós atrapalhamos. A omissão atrapalha. A gente pode achar que atrapalha e atrapalha muito o desenvolvimento da cidade. Não é o nosso caso. Mas quando uma Câmara que é omissa, ela não está ajudando, ela está atrapalhando. Então vamos cobrar onde tem que cobrar, respeitar onde tem que respeitar, mas nós temos que cobrar e tem que entregar. Nós estamos falando de Quissamã. Nós estamos votando, só esse mês de junho, nós já votamos 2 excessos de arrecadação, superávit. Nós tivemos, a princípio, o orçamento mas, em quase 480 milhões. Vai passar de meio bilhões, tomara que vai para 1 bilhão, só que esse dinheiro tem que chegar onde tem que chegar. E não está chegando da maneira que tem que chegar. Quando eu falo, diminuiu a oferta de serviço público na cidade. E todo mundo sabe que diminuiu, quem usa o serviço público sabe que diminuiu. Nós estamos tendo dificuldade até na retirada dos entulhos. Vai em Caxias, nas ruas, será que a sonomia não é? Eu fui no bairro da Piteira também, no bairro da Piteira, tem várias ruas com entulho. Falei, o problema não é comigo, é com todos, é com a cidade. Então, nós queremos... É isso que nós queremos, que faça, que dê qualidade de vida, que chegue a mais serviço. Quando eu falo que diminuiu o número de serviços públicos que entrega ao nosso povo de Quissamã, porque diminuiu. Todo mundo sabe que diminuiu. Quem é usuário dos serviços públicos sabe disso. Senhor presidente, por hoje é só um bom final de semana. Com a palavra, vereador Cássio Reis. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, funcionários da casa, público presente, todos vocês que nos assistem através de TV Câmara, o meu boa tarde. Iniciar aqui saudando os presentes, nosso amigo Buguinho, subsecretário de governo, suplente vereador, Vitor Vascão, demais pessoas aqui presentes, Tiago, inclusive parabenizar pela pizza maravilhosa, ontem minha família pôde comer, parabéns, seu trabalho. É um cara que
no comércio sempre firme aí, então parabéns pelo serviço prestado. Importante destacar isso aqui também. Bom, primeiro, falar aqui com relação ao meu projeto que foi aprovado em segunda votação, agradecer os vereadores, agradecer pelas mensagens que recebi ontem, pelo movimento, pelas palavras direcionadas, a gente fica feliz. Eu acho que toda vez que a gente está num espaço de democracia, a gente vai ter pontos negativos no andamento do nosso trabalho, mas também tem pontos positivos, e poder receber o carinho das pessoas ontem através desse projeto foi muito gratificante, porque, de fato, estou colocando em prática, no papel, a princípio, e depois a gente praticar algo que eu sempre acreditei e sonhei, que é movimentos que, de fato, impactem na vida das pessoas, na economia da cidade. Para quem não assistiu ontem, esse é um projeto que regulamenta os prédios públicos a serem terceirizados, cedidos ou locados por empresas que querem fazer seus eventos aqui na cidade, e com esportivo, cultural, enfim, em diversos segmentos, que, de certa maneira, vai trazer aí movimento à economia da nossa cidade. Eu citei ontem aqui a questão, por exemplo, do parque de exposições. A vereadora até questionou que eu falei que o parque é pouco utilizado historicamente, e, no meu ponto de vista, é pouco utilizado historicamente pela proporção de dias do ano e dias usados. E aí eu estou falando de evento. As ações da Secretaria de Agricultura, internamente, elas acontecem, mas eu acho que como evento, e eu nem quis citar gestões passadas, não, eu falei em sentido até dessa iniciativa particular, que eu acho que é isso que a gente precisa fazer aqui, precisa liberar os espaços para que o empresário, que aqui do lado, eu sempre cito, em Macaé, em Rio das Ostras. Rio das Ostras tem um espaço que é utilizado lá para o Festival de Jazz e Blues, para encontro de motos, que é um espaço amplo, como é o nosso Parque de Exposições, e a gente precisa organizar para que isso aconteça. Então, eu acredito que, através desse projeto e, obviamente, uma regulamentação que vai ser aí uma resolução, decreto, outros caminhos para deixar tudo muito mais claro, a gente vai conseguir dar esse espaço. Cheguei a fazer contato, com algumas pessoas da Polícia Militar, aqui tem a presença do Peçanha, exatamente para que a gente ache caminhos, da orientação do que precisa ser feito por parte do interessado em fazer o evento. Obviamente, também precisaremos conversar com os bombeiros, entender todo o caminho, mas óbvio que, como eu falei, é um passo diante do que a gente sonha. Espaços particulares já existem, tem a Moira, tem o Tássio, tem o próprio clube recreativo. Isso não vai fazer com que esses espaços fiquem sem movimento, muito pelo contrário. Eu acredito que, uma vez que Quissamã se coloque nesse espaço de eventos de iniciativa privada, outros vão acontecer, e cada um necessita de um espaço específico. Então, o que usa, um precisa de um espaço grande, como o ginásio, como o estádio, mas o outro precisa de um espaço um pouco mais compacto, que vai ser um desse particular, vai ser o clube recreativo, enfim. No fim, o objetivo é que a gente consiga entregar o bom resultado aqui na cidade. Bom, fazendo uma avaliação aqui com relação a tudo que a gente vem vivendo no município e no país, eu tenho conversado muito com o Marcelo, preocupado, porque não adianta a gente achar que a gente vive um momento que está voando, que o governo está mil maravilhas, porque tem problema. Frase minha que eu repito inúmeras vezes aqui: não está 100%, nunca foi, nem nunca vai ser. Isso é uma realidade que a perfeição a gente nunca vai atingir, nem na vida pessoal, nem profissional. A gente pode chegar num momento muito bom, mas nunca a perfeição. E conversando com ele, o que me deixa animado com relação a Marcelo é que hoje o foco principal de Marcelo é fazer ajustes no sentido de dívida, de quitar problemas, de sanar questões pendentes e, claro, ajustar para que, num futuro próximo, a gente esteja com tudo alinhado. Eu acredito que o planejamento faz parte disso, e o planejamento passa por decisões difíceis, como essa questão aí que está se falando das obras em Caxias. Eu tenho familiares, meu sogro e minha sogra moram ali em uma das ruas que está precisando terminar as obras, e, de fato, isso não é bom. Só que os movimentos estão acontecendo, e aqui agora, mandando uma mensagem, conversando, que está sendo ajustado de orçamento para pagar algumas coisas, e que acredito que no final de julho voltem as obras. É errado, é certo, é o que é necessário ser feito nesse momento para não dar certo. O planejamento é para que a gente, ao longo do mandato de Marcelo, ao longo da nossa passagem pela Câmara, a gente evolua a cada dia, a cada ano. E decisões difíceis precisam ser tomadas. E eu falo isso com vivência. E a minha vivência foi no esporte em 2017 como secretário. Eu cheguei num momento péssimo de uma crise mundial, após uma crise mundial,
E hoje a gente vive algumas crises no país, no mundo, que impactam sim, né? Nós chegamos aí ao valor do barril de petróleo a 65, com a guerra, que ninguém quer que aconteça a guerra, foi a 80, e aí com o cessar-fogo caiu 7%, já foi diminuindo, enfim. Essa variação vai ter impacto em tudo. O desemprego que acontece no país, que Samã não é uma bolha, vai acontecer aqui também. O que a gente precisa é tomar medidas e ações que vão fazer a diferença. E aí, voltando a falar essa questão de decisões difíceis lá no esporte, assim que eu cheguei, janeiro, verão, programação de esporte, todo ano acontecia. Torneio de vôlei, futebol. Eu tinha um recurso muito restrito. E a decisão que eu tive que tomar naquele ano é que a gente não faria os eventos esportivos da praia. Pedrada para tudo que é lado. Cheguei, não fez, isso é tradicional, porque sempre teve. Mas sabe por que eu não tomei aquela decisão de não fazer? Porque com aquele mesmo recurso, o mesmo valor, eu comprava material esportivo para todas as escolinhas para o ano todo. Então, precisei tomar essa decisão. Publicamente, naquele momento, as pessoas não entenderam. Mas alguns meses depois, quando as escolinhas estavam lá, todas com bola, rede, com o uniforme dos professores, o uniforme dos alunos, modalidades novas, aí a coisa começou a falar assim, está fazendo sentido. Então, hoje, eu não estou aqui nem para dizer quem está certo, quem está errado, porque a democracia é essa, cada um vai dar a sua opinião. Eu acho que todas são válidas. Agora, se tem uma coisa que eu não sou, é omisso. Nunca fui, nunca vou ser. O que eu não faço é usar do microfone, às vezes, para fazer um barulho, para dizer que eu estou fazendo. Eu quebro o pau direto com o prefeito. Hoje tive a oportunidade de ter um particular com ele e o pau quebrou. A gente discorda. Agora, eu não vou vir a público fazer exposição de uma discussão interna que é para ajustar, para a coisa dar certo. Mas o pau quebra. Um secretário, o dia que eu tive que falar aqui da minha insatisfação com relação ao secretariado, eu faço meu posicionamento. Né? Agora, omisso eu não sou. Eu vou a Brasília buscar recursos e já consegui recurso. Eu vou ao Estado, tenho uma ótima relação com alguns deputados, com secretarias, sempre buscando solução para a cidade. Então, omissão, meu amigo, não faz parte do meu trabalho. Né? Enfim, falando aqui um pouco do evento de ontem, né, que aconteceu lá na prefeitura, primeiro com relação ao prédio da prefeitura, extremamente justa a homenagem, né, Otávio Carneiro, o primeiro prefeito da cidade de Quissamã, e que marcou história mesmo. Para ser prefeito igual Otávio vai ser difícil, porque ser o primeiro você faz coisas essenciais que vão durar para o restante da nossa vida, e é o que Otávio fez. Novos prefeitos vêm depois, novos projetos acontecem, mas ali a base de tudo foi muito construída a partir de Otávio, e que sempre foi muito sensível às pessoas com mais dificuldade, com mais necessidade. Então, Otávio foi, sim, uma grande referência da política de Quissamã, a gente tem que reconhecer isso. E também a homenagem a todos os prefeitos na Galeria dos Prefeitos, e aqui foi citado, de fato, né, reconhecer a todos, não podemos esquecer a história, goste ou não, o lado político diferente, a história está feita, e essas pessoas, todos têm uma contribuição, goste ou não. Né, sentia falta ontem, inclusive, falei do ex-prefeito Armando, porque ontem nós tínhamos a representação. Não, foi justificado lá, foi justificado. Estou falando que sentir a falta não é de forma negativa, vereador. Falando que sentir a falta porque ontem nós tivemos a representação da história da política de Quissamã lá. E isso foi muito legal. Não, eu ia falar, vereador, eu ia falar. Não estou... Essa guerra de ficar apontamento e criticar pessoas não é comigo, não é comigo. Né? E ontem foi justificado por Jorginho da farmácia, que é uma pessoa da história do município de Quissamã, que falou que Armando não podia estar porque fez uma cirurgia de catarata, né, e não pôde estar. Mas eu falei, ontem eu fui escolhido para fazer a fala representando os vereadores, e da representatividade que era daquele momento, a história estava ali. Dona Hermínia, sempre um doce de pessoa representando o seu Otávio, mas também Jorginho, que estava representando ali Armando, tinha Newton, tinha Arnaldo, Marcelo, Fátima, todos os ex-prefeitos. Então, a história precisa ser reconhecida. Nós tivemos o prazer de presenciar isso, mas que não, eu queria dar esse destaque aqui para a Dona Hermínia, né? Que doce de pessoa, que mulher maravilhosa, né? Que leva a sua boa energia a todo lugar que vai. Então, um abraço à Dona Hermínia, toda a sua família estava presente. E só para concluir, dizer que nós tivemos um pouquinho de atraso aqui. Nós recebemos a deputada Laura Carneiro, né? Uma pessoa extremamente parceira do município de Quissamã, humilde, educada,
que faz não pelo voto, e isso ela deixa muito claro, e sim pelo resultado da política. Ela está ali porque ela sabe que a função dela é transformar a vida das pessoas, e mais uma vez mandou uma verba para a nossa saúde. Então, agradecer ao deputado. Senhor presidente, por hoje é só. Uma boa tarde a todos. Com a palavra, o vereador Luciano Peçanha. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, funcionários desta casa, público presente, todos nos ouvem através do meio de comunicação, meu boa tarde. Iniciar aqui agradecendo a Deus, dando força, saúde e sabedoria para conduzir nosso mandato. Parabenizar aqui o Poder Executivo pela inauguração lá da colocação do nome do Complexo Administrativo Otávio Carneiro da Silva. É uma justa homenagem. Foi um projeto, conforme a vereadora Alexandra citou aqui em sua fala, foi um projeto do vereador Marcinho Peçanha e do ex-vereador Leônio Cordeiro, os dois vereadores do mandato passado sugeriram, colocaram em pauta esse projeto e todos os vereadores aprovaram por unanimidade. E Otávio Carneiro, né, tem uma grande história nessa cidade, foi o primeiro prefeito de nossa cidade, e se perguntar a qualquer cidadão da cidade, vai dizer que foi o primeiro e o melhor prefeito que Quissamã já teve. Uma parte, vereador. Concedida. Só aqui para fazer essa correção, eu acabei não falando aqui, fiz a anotação, mas acabei não falando, de reconhecer os vereadores Leone e Marcinho. Eu estava aqui também, participei da votação, então parabenizá-lo pelo projeto. Obrigado. Pois não, vereador, agradeço pela contribuição. E também da galeria de ex-prefeitos, que foi uma indicação minha, que apresentei nesta casa, a indicação número 039 de 2025, este ano ainda, e agradecer e parabenizar o prefeito e sua equipe por ter feito a galeria, onde está ali o nome de todos os ex-prefeitos, e isso é muito bom, principalmente para as crianças, para as pessoas mais jovens, que não vivenciaram, né, a época que os ex-prefeitos estavam no cargo. Então, quando a pessoa senta ali na recepção, visitantes, etc., tem ali a convicção de quem foi os ex-prefeitos, em quais períodos, conforme temos aqui na Câmara de Vereadores, que tem a galeria dos ex-presidentes. Então, parabéns ao Poder Executivo. Parabenizar aqui o vereador Cachuca pela sua indicação em relação às vans. É algo muito importante para a nossa cidade, colocar vans para circular na cidade, para ajudar no transporte público alternativo de dentro de Quissamã. Temos bairros que tem poucas pessoas que moram, poucos moradores, e às vezes o ônibus não é muito grande, e as pessoas falam, o ônibus vai vazio. Então, nesses horários intermediários, é excelente a ideia de colocar vans. Macaé funciona muito bem, Rio das Ostras, Campos, vários municípios, que as vans fazem um excelente trabalho. E Quissamã tem alguns bairros que tem as ruazinhas pequenas, como Estrada do MEI, e é excelente a colocação de vans. Então, tomara que o prefeito e sua equipe se debrucem por essa causa e vejam meios de colocar em prática a indicação de Vossa Senhoria. Já teve em Quissamã no passado o trabalho de vans, ajudou muito no transporte, então é excelente ideia. O bairro, mas também como ali Matias, as pessoas descem aqui no centro e tem que ir caminhando até Matias. Eu vejo muitas pessoas que vêm de Macaé, de fora, com bolsas pesadas, às vezes pessoas que estão trabalhando embarcado, 15 dias cansado, desce ali, tem que ir com a bolsa pesada nas costas até lá no Matias e os bairros mais afastados. Então a van resolveria esses problemas. Então parabéns, vereador, pela sua indicação. Fala aqui sobre os CEPs. Várias pessoas de comunidades mais afastadas têm nos mandado o WhatsApp perguntando quando que será resolvido o problema dos CEPs, dos bairros mais afastados, de algumas ruas, que estão tendo problemas com entregadores, principalmente do Mercado Livre. E aí a vereadora Alexandra oficiou o Correio respondeu dizendo que a prefeitura, o prefeito já mandou ofício para esta casa e nós, vereadores, já estamos cada um colocando nome nas ruas que faltavam, dos loteamentos mais afastados. E eu aqui indicando algumas ruas aqui para o Mutum, Sítio Santa Luzia, loteamento Santa Rita, loteamento da Campina. Então está próximo de finalizarmos essa tarefa de colocação de nome nesses bairros, para que todo mundo tenha seu CEP e resolva de vez esse problema. Exemplo aqui no Mutum, eu estou sugerindo aqui a colocação do nome de seu Elcio Barbosa da Silva, em uma das ruas, que é pai do ex-vereador Edi da Silva.
Seu Gabriel José Manhães de Júnior, também do bairro Mutum. A outra, o seu Elcio Nascimento, que é pai do Elcinho, maquinista, tanto contribuiu para a nossa cidade, o seu Elcinho, o seu Elcio, pai, que era operador de máquinas também. Sítio Santa Luzia, estou sugerindo aqui o nome de Carlito de Souza, em uma das ruas, que é pai do nosso amigo Carlitinho. A outra, seu Sênio Correia, que foi funcionário da prefeitura, irmão do nosso amigo Marcelão de Santa Catarina. Para Santa Rita, a rua principal da frente ali do bairro será Irineu da Silva Pinto, que é o seu Irineu, faleceu há pouco tempo, pai do Valdo, que é dono daquele fábrica de blocos, que fica de frente para a pista ali, que gera emprego para a nossa cidade. Também uma das ruas, Dona Palmira Maria Pinto, que é mãe do nosso amigo Henrique Breu, mãe de Batistinha, avó da Aline Matos. Dona Maria Carme Batista da Silva, também foi moradora do bairro. Dona Genise de Paula, que é mãe do nosso amigo Isidoro, Hipólito e Denise. Osvaldo da Conceição Paula, que é pai do nosso amigo Jorge, guarda de Xamã, e da Cláudia e demais irmãos. Dona Magnólia Maria da Conceição Pinto, que é mãe de Isael, que trabalha no Horto, da Ilma, da Zenita, a avó da Tayane, do Gomes Burg, e também da Rosane. E na Campina, estou sugerindo o nome de uma rua de Jorge da Conceição, nosso conhecido amigo Jorge Vento Sul, que era domador de cavalos, que era operador de máquinas. Lá no Canto Santo Antônio, a gente brincava que Jorge Vento Sul era filósofo da roça, porque ele falava que, tinham as duas frases que ele falava, que é o seguinte: ele falava que se aperta quem quer na vida, porque o mundo é largo. Então, a gente sempre brincava muito, que é uma frase que diz muita coisa: se aperta quem quer, porque o mundo é largo. E também a outra rua de Mateus José Santana, e a outra Astrogildo Melo, que é o pai do Paulinho realmente, aqui da Câmara, avô do Leandro Guache. Então, estaremos lendo a biografia de cada um nas próximas sessões, para a gente resolver de uma vez por todas esse problema dos CEPs. Por hoje é só, muito obrigado. Com a palavra, o vereador Ailson Barreto. Bom dia, senhor presidente, bom dia, vereadora, vereadores. Cumprimentar aqui o supervereador e subsecretário Buguinho, cumprimentar todos aqui nos acompanhando. Também cumprimentar quem está via TV Câmara, via Facebook também, mais tarde acompanhando a sessão. Então, bom dia a todos. Começo a falar sobre a minha indicação. Eu faço mais uma indicação voltada para a educação. Eu peço ao Poder Executivo que construa um cerquinho, um cercadinho, na verdade, de lápis, né, com cobertura ali no Regina Selle, para ser mais um espaço de recreação para as criançadas da educação infantil e creche. Também registrar e parabenizar o prefeito Marcelo pela inauguração da galeria de ex-prefeitos, né, e também deixar isso divulgado, qual é o nome do prédio, que é o nome do prefeito, que é o nome do ex-prefeito Otávio Carneiro, que muito fez para essa cidade, né? E lembra até a questão de bolsa de estudo, como por exemplo, ele tirava, foi até do cenecista, ele tirava do pagamento dele para poder pagar as bolsas de estudo do cenecista, né? Então, muito fez, mas também dizer o seguinte, que essa iniciativa do prefeito Marcelo tem uma simbologia muito grande. A simbologia nada da questão de partidário, questão de divergência política. Isso mostra bem o perfil do que o prefeito Marcelo quer governar esses 4 anos. Ele quer governar para todos, quer governar para Quissamã. Ele quer governar para os menos favorecidos, para aqueles que precisam, né? Porque poderia não ter feito, né? E o fez com muita ética, né? Então, parabenizar. Também mencionar em relação que eu estive na escola de Morro Alto, nova escola, fazendo. Então, aquela história que a gente fala de obras, tem obras acontecendo, é claro que a obra de Caxias, né, mediante, que os próprios vereadores falaram aqui, a relação orçamentária, teve que fazer alguns ajustes, e isso não significa que não vai continuar a obra. Nós fazemos isso o tempo todo, quando chefe de família, né? Porque você tem que ver o que é prioridade nesse momento. Prioridade, como, por exemplo, pagar as OS do hospital. Prioridade, como, por exemplo, manter os serviços da educação, de auxiliar de creche, auxiliar cuidador, merendeiras, né? Então, quais são as prioridades?
Eu nunca falo aqui, então a prioridade sempre é, né, folha de pagamento, sempre é prestação de serviço, né? Eu nunca falei aqui, né, que a gente tem uma queda de arrecadação. Eu sempre digo assim, a gente tem uma queda da arrecadação dos impostos do petróleo. E aí eu também sei, e todos nós sabemos, que a gente ocupa o cargo de secretário ou de alguma coisa em gestão, a gente sabe que as verbas elas são destinadas para um certo setor. E você não pode remanejar, né? Você não pode fazer essa transferência. Ela tem uma finalidade. Em relação à obra de Caxias, né? Quer falar, vereador? Você me dá uma parte, por favor? Dou sim. Vereador, a gente sabe, a gente viu aqui o vereador Cássio tentando justificar. Sabemos que nós, como vereadores, eu até quero aqui parabenizar a pessoa do nosso vereador Marquinhos de Mariquita, que a nossa obrigação é cobrar, é fiscalizar. Sendo que é o seguinte, que também nós temos que ter a consciência que o prefeito ele está há 6 meses na administração da prefeitura. E como o senhor disse, vereador Ailson, teve uma queda do ROIT, né? Teve uma queda. Tem sempre. Por exemplo, o mês passado foi 11, alguma coisa, agora caiu para 9 alguma coisa, agora esse mês de julho que vai entrar. Então, que os moradores da cidade de Quissamã, que há de concordar com a gente, porque ele está 6 meses na frente dessa pasta, certo? Então, ele está tendo algumas dificuldades, algumas divergências, porque se ele também não tomar cuidado, tirar um dinheiro de um lugar para poder colocar em outro, alguém vai sofrer da mesma forma. Então, que a gente possa ter um pouco de paciência. Marcelo está incansável, lutando, procurando recursos. Fomos agora a Brasília, conseguimos um pouco mais de 9 milhões de emendas, que está difícil emendas esse ano, de emendas positivas. Então, temos um pouco de paciência, jogar pedra é fácil. Agora, se caso a pessoa está tendo um olhar da forma, se fosse a pessoa que estivesse no lugar de Marcelo, estaria passando a mesma situação, cara. Administrar uma prefeitura não é fácil, não, ainda mais da situação que está se encontrando ultimamente. Então, temos paciência, Marcelo está procurando recurso, está procurando solução, e vai ser feito aquela obra assim, vai terminar aquela obra assim, se Deus quiser, daqui mais uns dias. Só para concluir a questão da obra, vereadores, é o seguinte, né? O prefeito tem trabalhado com as prioridades, e as prioridades a gente mencionou aqui, né? É não faltar merenda na escola, é folha de pagamento, é a questão das prestações de serviço, mas é óbvio que o prefeito é a continuação das obras, que as obras têm continuado assim. Eu tenho ido às obras de muitas escolas, e escolas que com certeza a comunidade irá ganhar muito pela estrutura das obras. Acabamos de ir à escola de Morro Alto, que está uma escola de estrutura particular, né? Mas tivemos em outras obras do Regina Sério, como por exemplo. Então, ou seja, tem setores que a verba pode ser destinada, então a obra continua, né? Então, eu compromisso o prefeito Marcelo, sim, ajustar e dar continuidade ao programa de governo dele, né? E aí eu quero também falar sobre a questão das bolsas de estudo, né? Realmente eu mencionei, porque é verdade, e eu juro que eu estive como subsecretário, junto com o secretário na época, junto com a prefeita, tem algumas com a gente, na época, nas universidades, nas faculdades, nas faculdades, tentando ver se pagava direto às faculdades. E, realmente, nas que eu fui, junto com o secretário, eles não aceitaram. Isso é verdade, eles não aceitaram. Então, assim, dizer que sobre a questão da Bolsa de Estudos, eu acho que, de fato, aqui a gente tem que falar só a verdade. Vereadora, você está mentindo e distorcendo mais uma vez os fatos. O que eu falei aqui sobre ressarcimento, que a senhora coloca numa situação como se na época do governo do seu marido não houvesse ressarcimento. Eu fiz faculdade, sou grato, e era por ressarcimento. E levava 3, 4, 5 meses sem receber. Então, você tem que falar a verdade. Entendeu? Porque, e quando eu falo da farra, é da farra sim, porque teve muita gente que nunca veio nessa cidade, que não tem o menor aproximação dessa cidade, fazia e tinha bolsa de estudo aqui também. E sobre gratidão, a senhora não tem a menor propriedade de falar sobre gratidão.
Minha mãe sempre me ensinou uma coisa, que a gente tem que falar das pessoas, reconhecer as pessoas e honrar as pessoas em vida. E você, com esse discurso sobre o Otávio Carneiro aqui, isso não cola, que Quissamã inteiro sabe a rasteira que a senhora e o seu marido, o ex-prefeito, sobrinho e afilhado, deram em Otávio em 2008. E assim, agora, com essa média, com esse discursozinho de média da senhora, de oposição seletiva, não cola, e Quissamã está acompanhando. Quissamã já deu resposta para a senhora em 2012, 2016, 2020 e agora 2024. Quissamã está atento, vereadora. E aí, reforçar a questão das bolsas de estudos, né? A gente aprovou agora, a semana passada, foi essa semana, inclusive um orçamento, né, para poder dar continuidade ao pagamento das bolsas de estudo, né? Então, assim, que acho extremamente importante essas bolsas. Eu fui contemplado, ela não citou, ela até nem citou, mas eu fui contemplado com as bolsas. Eu tinha algumas vezes que eu tinha que descer a secretaria, mas eu tinha a oportunidade de estudar, e eu nunca vou negar isso. Né? Vai levar 2 meses, vai levar 3 meses para pagar, mas eu tinha ali a esperança de estudar, ali me mantinha a esperança de estudar. Então, eu não vou negar isso nunca. Né? Eu fui contemplado também com a política de bolsa, e foi graças a ela que eu consegui ter uma formação. Eu às vezes tinha que descer a secretaria. Foi verdade, é mentira não. Mas isso me manteve na faculdade. Se eu não tivesse isso, eu não teria esperança nem de ir para a faculdade. Eu era um cortador de cana. Né? Então, assim, houve sim a fala, houve sim o trabalho da secretaria de ter a questão de pagar diretamente. Em relação à saúde, né, vereador, a gente precisa, realmente tem muitas ações indo para a saúde, mas que a saúde de Quissamã, ela é referência do que a gente vê nos próprios outros municípios, nos próprios jornais, isso ela é. Inclusive, eu convido as pessoas para estar participando dessa conferência de saúde, porque a gente está construindo a saúde que a gente deseja. Né? É um momento muito importante para poder as pessoas estarem falando, e foi divulgado também, inclusive, nas redes sociais. Né? Veja o atendimento do hospital, veja o atendimento do PSF. Então, assim, são atendimentos realmente que você não encontra, muitas vezes, nem se você for numa rede particular, com um plano de saúde. Né? Então, a gente não espera 4, 5 horas, como por exemplo. Né? A questão dos exames também, e aí reforçar para o pessoal. Pessoal, quem não for fazer o exame... Por favor. Não, tranquilo. Você não pode se manifestar. Quem não for fazer o exame, avise antes, porque aí, como ele falou ali, e deve ter sido sim, para poder dar chance para que os outros possam estar fazendo. Tá bom? Então, senhor presidente, por hoje é só, até a semana que vem, se o Pai do Céu permitir. Por não constar mais nada para a ordem do dia sobre a proteção de Deus em nome do povo de Quissamã, declaro encerrada a sessão. Boa tarde a todos.